Bom dia, eu continuo me chamando Joelcio, sou o esposo da Elisângela, conhecida como Eli. Se alguém não conhece ainda a minha esposa, amor, fica aí de pé, por favor. Ela não gosta disso não, estou fazendo justamente para ela exercitar essa perda da vergonha. Essa é a minha amada auxiliadora que o Senhor tem me colocado ao lado e que tem sido assim de grande instrumento na minha vida, moldando o meu coração, gerando em mim oportunidades de trabalhar aquilo que o Senhor quer trabalhar no meu coração e na minha vida. E algo importante, né? Também sou pai, claro, né? Temos duas lindas meninas, a Esté, que também está ali com a mãe, a minha filha mais velha, né? A minha primogênita de 14 anos, a Heloísa, que está lá pelo Geração Futuro. Louvado seja Deus por esses servos que estão lá cuidando da minha filha, assim eu posso estar tranquilo aqui e poder trazer a mensagem para você. Então, louvado e engrandecido seja Deus por essa comunidade que tem cuidado tão bem da minha vida, da vida da minha família, e tem me oportunizado também as circunstâncias de poder chegar e desenvolver os meus dons, né? Isso é muito bom. Mas algo importante que o pastor Armando falou aqui bem no início, né? Ele trouxe o primeiro texto lá de Provérbios, né? Se os nossos ouvidos não estão atentos à lei do Senhor, até a nossa oração, ela se torna errada, ela não é aceita, porque as motivações por trás das nossas orações, elas não estão equalizadas com a vontade de Deus, mas muitas vezes estão totalmente egocêntricas, equalizadas com as minhas próprias vontades. E o que eu desejo nesta manhã é que o meu ouvido e o seu ouvido estejam sensíveis à palavra do Senhor, para que ela possa encontrar, então, morada no solo dos nossos corações. Logo no início dessa série, o pastor Hamilton abriu a série falando sobre a família, mostrando o ambiente familiar como um solo promissor de evangelização e de semeadura do Evangelho de Deus. Um outro momento, então, entrou aí o Danielzinho falando a respeito do coração, que o nosso coração deveria estar pronto, preparado para receber as sementes do Evangelho. Um outro momento entrou então o Edilberto falando sobre um outro solo da vida, que é o ambiente profissional, o ambiente de trabalho, mas ele trouxe uma relevância muito grande. Não é simplesmente jogar as sementes ou falar de qualquer forma, mas é falar com integridade. Aquilo que nós falamos, nós também devemos viver, nós devemos também praticar, para que as sementes possam ser comprovadas através dos frutos gerados em nossas vidas. E hoje eu quero falar com você a respeito de guardando o coração, a fonte da vida. Esse solo que de alguma forma nos envolve, de que de alguma forma nos faz gerar comportamentos e emoções, e nós precisamos guardar esse solo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 4, verso 23. Esse foi o versículo final da pregação do Daniel e é o meu texto base, né, do que nós vamos falar nessa manhã, que é guardando o coração, a fonte da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É interessante quando nós olhamos para esse capítulo, porque é um pai aconselhando um filho, e diante de tantos conselhos que ele dá, filho, não se afasta dos meus conselhos, não se afasta das minhas palavras, fica atento, né, que o teu coração esteja disposto a guardar aquilo que eu estou falando. Mas, chegando a um determinado momento do texto, ele diz, sobre todos os demais conselhos que eu lhe dei, sobre todos eles, eu te peço apenas uma coisa, guarda o teu coração. A palavra de Deus em Provérbios 4, 23, na primeira parte, como eu tenho repetido aqui logo no início, nos diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Mas o que significa guardar o coração? Na cultura hebraica, o coração se refere ao centro da personalidade, aquilo que nós somos. Fica claro que quando a palavra de Deus fala sobre o coração, não está se referindo ao nosso órgão humano, esse músculo que bombeia o sangue, dando assim vida ao corpo a qual eu e você conhecemos.
Embora seja importante, claro, e espero que você esteja cuidando da sua saúde cardiovascular, espero que você esteja tratando bem do seu coração, porque se houver algum problema, certamente você também estará em risco. Então, a Bíblia não fala sobre esse órgão humano, mas quando a Bíblia fala sobre o coração, ele está falando sobre o âmago, sobre a fonte do ser, sobre aquilo que de alguma forma identifica o que eu e você somos. Da mesma forma como o coração determina o funcionamento da vida no corpo, quanto ao aspecto natural, aquilo que no plano espiritual de alguma forma nos afeta, também nos afeta profundamente. Aliás, quando a palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, a parte do final do versículo é que mostra por que é tão importante essa atitude, essa ação de guardar o coração. E o Salomão, ele chega ao ponto e diz, porque dele procedem as fontes da vida. Diante disso, o que eu e você precisamos entender nesta manhã é que tudo aquilo que afeta o nosso coração, não afeta somente um momento na minha vida, não afeta somente uma parte dela, mas todo o percurso da nossa vida. Tudo aquilo que de alguma forma atinge o solo do meu e do seu coração, ele vai atingir todos os outros dias, todos os demais solos que porventura a vida venha nos apresentar, seja o solo da família, seja o ambiente profissional, seja na faculdade, tudo aquilo que de alguma forma mexe com o meu e o seu coração, mexe com o centro das nossas emoções e comportamentos, certamente afetará todos os demais relacionamentos no percurso, na estrada da vida. Por isso, em Provérbios, algo também importante que Salomão fala, Provérbios capítulo 27, verso 19, ele chega e diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Aqui o texto está fazendo uma analogia da água como um espelho que reflete a aparência daquela pessoa que está olhando para a água. Deus está, na verdade, aqui nos ensinando que assim como aquela pessoa que está olhando a água, consegue ver e perceber o seu aspecto, a sua aparência, assim também o nosso coração é o reflexo exato de quem nós somos. Quando alguém olha para você, na verdade, a forma como você reage às circunstâncias da vida, a forma como você se comporta, a forma como nós desenvolvemos os nossos relacionamentos, não são nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que está dentro de mim, de você, daquilo que está no nosso coração, no âmago, na fonte do ser. E aqui precisamos compreender algo muito importante. O pastor também trouxe um versículo também bíblico muito importante, que nós devemos entregar ao Senhor as nossas primícias, as primeiras coisas, as coisas mais importantes, as coisas mais relevantes na minha e na sua vida. Isso precisamos entregar ao Senhor, precisamos santificar a Deus, precisamos apresentar ao Senhor. Romanos capítulo 11, verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quando santificamos a primeira parte, santificamos todo o resto. Então, se nós santificamos o solo do nosso coração, as mãos do Senhor, se eu e você realmente entregamos o nosso coração, o nosso âmago, a fonte daquilo que somos, nas mãos do Senhor, certamente, toda a estrada da vida, todo o resto da nossa vida será também para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque nós vamos refletir exatamente aquilo que está sendo semeado no meu e no seu coração. Então é importante que eu e você possamos entender isso. Pense dessa forma comigo, para você tentar compreender melhor. Quando uma semente germina, qual é a primeira parte que eu e você percebemos dessa semente? Não são o caule, não é os galhos, não são os frutos, não são os ramos. Mas a primeira parte que eu e você percebemos é a raiz. E aí tem uma imagem que foi colocada, não sei se... Pronto.
Aqui nós temos uma pequena sementezinha de feijão, mas perceba que no início de tudo, quando ela está germinando, nós não percebemos a planta que ela vai ser, nós não percebemos o caule, as raízes, os seus frutos, o fruto, mas percebemos primeiramente a raiz. Mas a raiz ela é importante não só porque ela é a primeira parte, mas se você observar a figura, ela determina todo o percurso do crescimento, todo o percurso do desenvolvimento para aquilo que ela tem que ser. Então, a raiz ela não é só importante porque é a primeira parte, mas porque ela determina a trajetória de todo o resto. Da mesma forma é o meu e o seu coração. Esse terreno ele não pode ser entregue a qualquer um. Esse terreno ele não pode ser tratado de qualquer forma, porque ele vai determinar todo o trajeto da sua vida. Aquilo que você semeia, aquilo que você permite ser semeado dentro de você, aquilo que você permite que entre e encontre morada e abrigo no seu coração, também vai determinar a maneira como você vai viver. Vai determinar a maneira como você vai caminhar durante a vida. Um exemplo fácil disso que eu pude perceber na minha vida é que por anos e anos eu pude ler aquele versículo: acaso não sabeis que vós sois templos e morada do Espírito Santo de Deus? Mas eu fui para um extremo, eu achei que cuidar do templo e morada do Espírito Santo de Deus era apenas cuidar da parte espiritual. E fiquei pedindo e orando ao Senhor: Senhor, me dê anos e anos de vida, Senhor, me dê saúde. Enquanto isso, eu ia descuidando daquilo que era responsabilidade minha. Eu não ia no médico, eu não cuidava do meu coração, eu não cuidava da minha saúde física, mas eu continuava pedindo algo a Deus, que Deus chegasse assim: eu posso te dar. Mas existe uma parte que é sua, Joelcio. Cuidar, se exercitar, caminhar, cuidar da parte física é responsabilidade sua. Da parte espiritual, à medida que você for se relacionando comigo, eu vou te dando crescimento e maturidade. Mas a parte física é responsabilidade sua, Joelcio. E chegou um determinado momento da minha vida que eu acabei sofrendo um acidente em casa com a minha coluna e a coisa complicou muito. E um dos aspectos que o médico disse que foi a causa do meu problema foi justamente a minha falta de atividade física. Eu não estava cuidando do meu corpo como eu devia cuidar, mesmo sabendo que ele era templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então perceba que aquilo que estava dentro do meu coração, de alguma forma me levou a me comportar daquela maneira. Não preciso cuidar do meu corpo. Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, a única coisa que eu preciso cuidar é da minha parte espiritual. E esqueci completamente das estruturas. E lembrando do fundamento, mas esquecendo das estruturas. E aí eu tive que passar por uma cirurgia de 7 horas de coluna. E a minha preocupação é: será que eu vou voltar a andar? E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. É bom quando nós nos submetemos ao processo que Deus nos dá, quando deixamos Deus semear nesse terreno, as nossas perspectivas, a maneira como pensamos, a maneira como nos comportamos muda completamente. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou aqui, louvado seja Deus porque estou andando, caminhando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você também, eu aprendi a cuidar da minha saúde física. A palavra de Deus me mostrou: se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, você não tem que honrar o Senhor, Joel, somente com os seus pensamentos, você tem que honrar também com o seu corpo. E eu tomei uma decisão: eu vou cuidar da minha parte física. E hoje, para a honra e glória do Senhor, corro, pratico atividade física, me exercito, me acordo bem cedo. E ontem eu tive a oportunidade de ir junto com a minha família, lá no Golf Village, participar da Run Night do Golf Village. E corri 10 km, 10 quilômetros sem parar, para alguém que simplesmente ficava sentado, sem fazer nada. Deus chegou e me restaurou a saúde ao ponto de dizer: agora me honre com as suas pernas. E eu pude chegar e correr 10 quilômetros. Eu estava comentando até hoje com a minha esposa, cheguei ontem no final da corrida, alguém chegou para mim e disse assim: e aí, como é que foi a corrida? Eu cheguei assim: olha, me superei mais uma vez, mas para a honra e glória do Senhor. E ele chegou e olhou assim: para a honra e glória do Senhor? Como assim? Pastor Armando falando a respeito, né, de quem você falou do Evangelho de Jesus. E aí eu tive a oportunidade de chegar e me lembrar desse versículo. Eu era um religioso, eu entendia que cuidar do templo do Senhor era apenas ganhar conhecimento bíblico.
apenas me alimentar, me fazer de uma ovelha gorda, obesa. Mas eu entendi que eu precisava também correr, praticar, ir ao encontro de outras pessoas para que eu pudesse ser uma ovelha saudável. E aí é onde entra o ambiente do GR nas nossas vidas. Porque ele nos oportuniza justamente esses momentos na vida, de poder falar, de poder partilhar. Enquanto aqui, de repente, pode ser um momento onde a palavra esteja lhe nutrindo, lhe enchendo, né, lhe dando musculatura. Lá no GR é onde você realmente vai exercitar, colocar em prática aquilo que você está recebendo do Senhor. Então, por que o coração é um solo tão importante? Porque eu e você devemos guardá-lo. Em primeiro lugar, a obra de Deus na vida de uma pessoa não começa pela mudança de comportamento. Não foi assim comigo. Eu tive que sofrer um determinado acidente para conseguir compreender a profundidade da palavra de Deus. E quando ela tocou o solo do meu coração, então algo mudou em mim. Então, a obra de Deus não começa no coração, no comportamento, mas no coração, a fonte da vida, o centro de controle que rege todas as nossas emoções e comportamentos. É lá onde a palavra de Deus começa a fazer a transformação da nossa vida. É de dentro para fora e não de fora para dentro. E você tem que entender isso, sabe por quê, meu amado? Porque muitas vezes quando alguém aceita Jesus e diz que está caminhando com o Senhor, e você olha o mau comportamento, você só consegue deslumbrar as coisas externas. Mas nós temos que crer que a obra que o Senhor começou naquele coração, Ele há de concluir, e os reflexos virão no tempo certo, no momento certo, porque não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas é o tempo de Deus. E nós precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender isso, porque senão seremos pessoas radicais ao ponto de não aceitar o outro, porque ele não se equaliza com os nossos padrões. E não é dessa maneira, não é dessa forma. Não foi assim comigo. Eu não estava dentro dos padrões de Deus, parte minha estava. Até um momento de uma circunstância da vida me levar a refletir algo mais profundo e entender que daquilo que eu era responsável eu estava sendo totalmente negligente e eu precisava mudar a minha atitude. Mas não foi o médico que disse que eu deveria mudar a minha atitude. Não foi as pessoas que disseram, sai do sedentarismo. Não, porque muitas pessoas falaram isso, mas eu nunca dei atenção. Mas foi quando a palavra de Deus mostrou que eu deveria cuidar do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ali foi onde começou a mudança do meu comportamento e da minha atitude para com o meu corpo. E assim eu espero também que a palavra de Deus possa encontrar morada no seu coração. E assim sairmos daqui com novas atitudes que reflitam o Evangelho de Deus. Mas enfim, em Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus faz uma promessa para mim e para você. Eu lhes darei um novo coração. Aquilo que eu e você não é capaz de mudar, Deus pode mudar. Aquilo que eu e você não somos capazes de fazer, Deus faz no meu e no seu lugar. Essa promessa fazia parte da antiga aliança, mas se cumpriria e se cumpriu na nova aliança através da pessoa de Jesus, pela obra que Ele fez e continua fazendo na minha vida e na sua vida. Precisamos entender que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Deus nos transforma novas pessoas. Ele nos dá uma nova identidade, sabe por quê? Porque Ele muda a essência, a fonte, Ele muda o solo do nosso coração. Antes um solo morto, um solo infrutífero, ele pode simplesmente tocar, e à medida que Deus toca, esse solo é totalmente mudado, é totalmente transformado em um solo frutífero, um solo que gera frutos. Uma outra passagem bíblica que nós possamos também refletir a respeito, por que devemos guardar o coração e por que é tão importante esse solo, é Jeremias capítulo 31, verso 33. Deus disse, porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Perceba, o tempo inteiro a palavra falando e focando o solo do coração. Por que é tão importante esse solo? Porque dele procede as fontes da vida. Todo o restante da sua caminhada vai ser reflexo daquilo que você está semeando. Quando olhamos para o Novo Testamento, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, registrado lá em Atos capítulo 2, veja o que o verso 37 desse capítulo nos diz. É a resposta das pessoas depois de terem ouvido a palavra de Deus. O Espírito Santo baixa ali naquele local, desce sobre aqueles discípulos. As pessoas escutam o estrondo, vão todos para lá, ver o que está acontecendo.
mas alguns descrentes dizem: esses aí estão embriagados, estão bêbados. Outros começam a criticar, mas de repente Pedro então toma a palavra e começa a explicar, ele começa a pregar, ele começa a falar: como crerão se não tem quem vos fale? E Pedro tomou a postura e tomou a ação de dizer: essa é a minha vez, esse é o meu momento, é agora que eu vou ser um instrumento de Deus. E ele então abre a boca e fala do que está acontecendo ali. Sabe qual foi a resposta daquelas pessoas diante do poder do Evangelho de Deus? Diante da palavra que convence todo homem do pecado e do juízo? O verso 37 diz: compungiu-se-lhes o coração. As pessoas que antes pensavam não necessitar de arrependimento, eu não preciso disso, eu não preciso desse evangelho, eu não preciso dessa palavra, eu não preciso de Jesus. Sabe, quando eles ouviram, quando eles abriram os ouvidos, quando eles deixaram que os seus ouvidos se tornassem sensíveis para aquilo que Deus queria falar com eles, o verso 37 disse: compungiu-se-lhes o coração. Mudaram a sua postura e a sua forma de pensar, porque algo lhes tocou no solo do coração, porque algo lhes tocou na fonte. E diz as Escrituras, no final de tudo, quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Isso é poder de Deus. Só Deus pode convencer o homem do pecado e do juízo. Pode aplaudir ao Senhor. Meu irmão, não é responsabilidade minha e nem sua de convencer o homem do pecado ou do juízo. Isso é responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a minha e a sua responsabilidade? Sermos arautos de uma mensagem que não é minha nem sua, mas uma mensagem de Deus. Sabe o que isso significa? Que você não precisa inventar palavras, você já tem a mensagem pronta. É só jogar no terreno e deixar Deus fazer a obra. E certamente, aquele terreno que é morto, certamente irá se tornar um terreno frutífero, um terreno com vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de morte, mas é Deus de vida. Ele é o autor da vida. Ainda que tenha alguém morto, em Cristo viverá. Ainda que alguém morra em Cristo, ainda viverá. Assim como essas pessoas, precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e atentos à mensagem do Evangelho, para que essa mensagem possa arar o solo dos nossos corações, possa remover de nós todo e qualquer empecilho que porventura possa impedir que a semente do Evangelho possa germinar nos nossos corações, gerando em nós novas atitudes e comportamentos que correspondam ao Evangelho do Senhor. Existem coisas que quando olhamos para um solo, nós só percebemos a superfície e removemos aquilo que não é bom, porque está aos nossos olhos, mas existem coisas ruins que estão sob o solo. E essas coisas nós não podemos ver, a não ser que nós começamos a escavacar a terra, a arar a terra, a mexer com a terra, para que as impurezas que estão embaixo possam vir para cima e assim a gente tratar. Mas sabe quem é que pode fazer isso por mim e por você? A palavra de Deus, o Senhor dos senhores, o grande eu sou. Ele é capaz de arar o meu e o seu coração. Então que você possa, nessa manhã, deixar Deus arar o solo do seu coração. Esse campo tão precioso que procede às fontes da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, ele diz uma coisa foi útil para eles lá atrás, mas é importante e de suma importância para mim e para você hoje ainda. Habite Cristo em vossos corações. Meu irmão, não permita que outra coisa habite no seu coração a não ser Cristo, a verdadeira fonte da vida. Em segundo lugar, a Bíblia nos apresenta o coração como um lugar estratégico, pois se o nosso coração for afetado, todo o resto também será. Por este motivo, a obra do Senhor não inicia na mudança dos nossos comportamentos, mas no coração, no centro de controle dos nossos comportamentos. Visualize comigo da seguinte forma: se alguém deseja poluir um rio, esse alguém não precisa sair em toda a extensão do rio sujando o rio, não precisa. Basta ele encontrar a fonte, o nascente daquele rio. Porque se ele poluir aquele rio, aquela nascente, certamente todo o rio será prejudicado. Preste atenção, queridos. Você não precisa poluir toda a tua vida
Basta poluir o teu coração e toda a tua vida será poluída também. Eu não preciso sujar todo o rio, mas se eu encontrar a nascente dele, se eu encontrar o ponto certo e poluir aquele ponto certo, certamente essa poluição irá jorrar, irá se transbordar para todo o percurso do rio e aquele rio será totalmente prejudicado. Por que nós entregamos a nossa fonte tão preciosa nas mãos de qualquer um? Por que entregamos a fonte do nosso coração a compulsões e vícios que de alguma forma irão nos prejudicar? Você não precisa disso, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é tornar sensíveis os nossos ouvidos à verdadeira fonte que jorra, que rega o coração, que rega o meu e o seu coração. E assim permitir que essa terra, às vezes vazia, às vezes dura, às vezes sem vida, possa ser regada por essa fonte do Evangelho, do amor de Deus. Existe um ditado popular que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até... Querido, não existe terreno tão duro que o Evangelho não possa tocar e transformar isso num novo terreno. Não existe um terreno tão morto, tão vazio, que se o Evangelho não tocar, você não verá rosas brotando nesse terreno. Mas o Evangelho é justamente essa água mole, que bate no coração duro do homem, ao ponto de fazer esse coração se transformar num terreno fértil. Da mesma forma, é como o nosso coração. Se o nosso coração estiver limpo, as nossas vidas jorrará como águas cristalinas. Porém, se estiver poluído, tudo que dele sair levará consigo as marcas dessa poluição. Em terceiro lugar, o coração é esse campo disputado pelo pecado, quanto também por uma ação de Satanás. O pecado começa no coração. Lembra de Tiago? O pecado não começa pela atitude, mas começa por aquilo que nós cobiçamos, por aquilo que está escondidinho, onde as pessoas não veem. Mas a palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. Não existe nada escondido diante do Senhor. Ele sabe o que está no teu coração. O pecado começa no coração. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 6, verso 5, a palavra de Deus diz: viu o Senhor que do homem era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O nosso coração tem essa tendência da maldade, tem essa tendência do pecado. Porém, quando damos espaço ao Evangelho, o Evangelho levanta cercas para que a gente possa repudiar aquilo que de alguma forma nos leva a uma condenação eterna. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo encontramos vida. Em Cristo fomos transportados da morte para o reino da luz, do Filho, do seu amor. E em Marcos capítulo 7, versos 20 e 21, veja o que é que Jesus diz. Do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Nós não somos tão bonzinhos assim como eu e você cremos. Não, eu sou bom porque dou esmolas. Eu sou bom porque... Deixa alguém pisar nos seus calos e você vai ver a sua bondade. Deixa alguém ferir o teu coração, as tuas emoções, e você verá o nível da tua bondade. Perdoar o ofensor não é algo fácil. Talvez aqui algumas pessoas não saibam. Mas deixar Cristo arar o coração, deixar Cristo poldar o coração, a polda nem sempre é tão fácil. Às vezes dói. Talvez vocês não conheçam essa parte da minha vida, mas eu fui molestado dentro da casa da minha avó aos 6 anos de idade. E vivi anos e anos com isso no meu coração, semeando, deixando que isso ocasionasse raízes profundas. E isso me levou a maus comportamentos, a uma vida de fornicação, a uma vida de prostituição, porque muitas vezes a gente pensa que prostituir é simplesmente o ato de trocar sexo por dinheiro. Meu querido, a cada relacionamento que você tem, e que isso não seja dentro do ambiente conjugal, a qual a palavra falou, você está prostituindo o seu corpo. E muitas vezes isso é simplesmente o reflexo daquilo que temos semeado, é reflexo daquilo que é o nosso coração. Mas quando eu ouvi e entendi a dimensão do perdão de Deus sobre a minha vida, eu entendi também que eu precisava perdoar o meu ofensor. Eu precisava perdoar aquela pessoa que havia ocasionado aquele mal. Eu não tive a oportunidade de falar com essa pessoa. Não tive. Mas uma certa vez,
numa certa ocasião, sozinho, eu peguei uma cadeira vazia, coloquei na frente e pude então dizer todo o mal que aquela pessoa havia feito na minha vida, mas também ao mesmo tempo, por causa da palavra de Deus, por causa do perdão de Deus que tocou o solo do meu coração, eu entendi, eu preciso perdoar. E quando eu liberei perdão, então, eu pude dizer para mim, verdadeiramente, eu sou livre. O fantasma que me acompanhava na estrada da vida ficou no meu passado e Cristo me libertou para a honra e glória do nome do Senhor. Meu irmão, então não pense que as suas emoções é a sua prisão final. Não pense isso, porque Deus pode abrir as portas dessa prisão e te libertar para a honra e glória do nome dEle. Basta que você tome a atitude e deixe que o Evangelho toque o solo do seu coração, para que novos comportamentos e novas atitudes possam ser tomadas. Veja uma coisa interessante, aqui eu falei do coração que procede, mas o coração é esse campo também onde o inimigo espera apenas uma brecha para poder agir. Veja o que a palavra de Deus fala em João capítulo 13, verso 2. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, e aqui João está falando do momento em que Judas trairia a pessoa de Jesus. Quando Judas abriu o espaço, quando Judas abriu a porteira do seu coração, o diabo entrou e o seduziu e lançou sobre ele pensamentos que não eram dignos do evangelho de Jesus. Ao ponto dele olhar para Jesus e dizer, eu vou trair esse cara. E a história todos nós já conhecemos. Quando você compra um terreno, qual é a primeira coisa que você faz? Você limpa o terreno. Qual é a segunda coisa? Você cerca o terreno. Para quê? Para você impedir que determinadas coisas que não pertencem àquele terreno não entrem naquele terreno. Ou para que alguém não possa de repente entrar no terreno e roubá-lo de você. A pergunta é, por que nós não levantamos as cercas no nosso coração? Para não permitir que o inimigo adentre e roube o terreno a qual Deus diz que é tão valioso e tão importante para mim e para você. Precisamos ter esse encontro pessoal. O pastor Armando também falou aqui pela manhã. Qual foi o seu primeiro encontro? Foi com o WhatsApp, o Instagram? Não, foi com o louvorzinho. Meu amigo, hoje pela manhã, quando eu sabia que eu teria que trazer a palavra, eu me levantei de uma forma diferente. Eu me levantei escorregando pela cama, caindo de joelhos, entregando ao Senhor a minha vida e dizendo, Senhor, usa-me como teu instrumento. Porque a palavra de Deus diz, sem Ele, nada poderemos fazer. Queridos, se eu estou aqui, vocês não imaginam as pernas bambas. Parece sala de aula, o mestre está ali. Estou sendo avaliado. E de repente ele vem e diz, eu não sou mestre, eu sou aluno também. Querido, somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Se permita ser usado e você vai fazer coisas grandiosas, não porque você é capaz, mas porque Cristo disse, se vocês estão em mim, coisas maiores farão. Você é capaz de fazer a semeadura, você é capaz de levar o nome de Jesus, mas não porque você é capaz, mas porque aquele que está em você é maior do que aquilo que já está no mundo. O terreno do mundo é o nosso lugar de semeadura. Semeie, semeie. Se permita ser esse instrumento usado por Deus. Mas antes de ir, lembre-se, eu preciso entregar o terreno do meu coração. Eu preciso levantar as cercas, porque existe muito entretenimento, existem muitas coisas que vão ocasionar distrações. O diabo usou a Bíblia, algo bom, contra o próprio Deus, tentando fazê-lo cair em tentação. Esse foi o processo de Deus nos 40 dias de tentação no deserto. Não pense que com você vai ser diferente. De repente o inimigo vai usar a tua família como um momento de distração para que você não cuide do seu coração. Sabe por que muitas famílias não dão certo? Porque muitos pais às vezes chegam e dizem assim, eu sou o provedor do lar. A Bíblia diz que nós somos o provedor do lar, correto? Está certo, não está esse pensamento? Mas quando nós começamos a pensar só em arroz, feijão e presente, meu amigo, o princípio está distorcido. Porque eu não tenho que prover no meu lar só arroz e feijão, eu tenho que prover também vida espiritual com os meus filhos. Eu tenho que fazer com que minha esposa venha e se ajoelhe comigo e ore. Eu sou o provedor espiritual do meu lar. Não é só questão física, mas são questões espirituais também. E precisamos entender isso.
Em quarto lugar, quero destacar com você o que Deus diz sobre o coração. Esse solo que de alguma forma acaba lançando as suas sementes nos demais solos da vida, seja no trabalho, na faculdade, na família. Se olharmos para Deuteronômio capítulo 6, verso 5, o Senhor diz: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. Ele não quer que você honre a Ele somente com as tuas ofertas, com os teus dízimos, com os teus bens. Não, Ele quer o teu coração. E Ele não quer só uma parte do teu coração, Ele quer todo o terreno. Ele não quer só um pedacinho, Ele quer todo o terreno. Deus não deseja apenas uma parte do campo do meu e do seu coração, mas todo ele. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Muitas pessoas não encontram Cristo, ou então dizem não ser atraído para o Evangelho, porque os seus ouvidos estão distraídos com outras coisas, ao invés de focar no que a palavra de Deus diz. Precisamos tornar os nossos ouvidos sensíveis, porque Ele é a porta por onde entra a água que gera vida, a água que pode regar o meu e o seu coração. Porque é ouvindo que se rega o coração. E quando nós abrimos os ouvidos para a palavra do Senhor, certamente o terreno que está morto ou está sujo será limpo e será um campo frutífero. Deus não deseja que o busquemos de qualquer forma, mas que o busquemos de todo o nosso coração. Como você tem buscado Deus na sua vida? Em 1 Samuel capítulo 16, o Senhor envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir Davi rei. Porém no versículo 7 ele faz uma observação ao profeta, ele faz uma advertência ao profeta, ele diz que ele não deveria prestar atenção nas aparências. Assim como nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, não temos que dar atenção às aparências das pessoas, mas temos que tentar sondar os seus corações para podermos entender quem aquela pessoa é e como ela está e aonde ela quer chegar. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Todo aquele que está encharcado com o Evangelho de Deus, ao olhar para outras pessoas, não vê simplesmente uma pessoa, mas vê alguém à imagem e semelhança de Deus, porque consegue perceber que o diabo ele não pode produzir um coração, mas apenas Deus pode criar do nada. Temos a tendência de nos apegarmos ao que é externo e esquecermos de avaliar as motivações internas que brotam do solo do nosso coração. Por que você faz o que faz? Por que você vê o hoje a igreja? Você já parou para pensar nisso? Por que você hoje está aqui? Por que você hoje veio até aqui? De uma coisa certa, eu avaliei o meu coração, e algo que eu pedi a Deus foi: Senhor, que não seja simplesmente porque vou pregar ou vou falar alguma palavra, mas que a intenção e a motivação do meu coração seja honrar e glorificar o Teu nome, pois eu sei, se certamente eu derramar o meu coração na Tua presença, certamente serei preenchido por inteiro, serei saciado por inteiro. Não serei saciado parcialmente, num simples momento, não. Isso vai dar continuidade durante a semana. Para Deus, as motivações que brotam em nossos corações são mais importantes que as nossas atitudes, pois são elas que validam o porquê delas existem. Lembra quando a palavra de Deus fala sobre os falsos profetas? Eu expulsei demônios, eu curei, e o Senhor chega e diz: apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade. Deus não está olhando para as atitudes, mas Deus está olhando para as motivações do coração. Você quis se exaltar, você quis dizer que você era o guru, você quis dizer que o poder era seu, enquanto o poder era meu. Então avalie as suas motivações. Olhe para o seu coração, pois elas vão dizer muito mais a respeito das suas atitudes. Assim, Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, Jesus declarou acerca dos religiosos do seu tempo. Ele disse: o seu coração está longe de mim. Eram homens conhecedores da palavra, homens que tinham experiência na palavra, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Assim como os religiosos daquela época, podemos estar presentes em todas as programações e eventos, porém, ainda assim podemos estar distantes de Deus, se o nosso coração não estiver totalmente entregue nas mãos do oleiro. Não passaremos apenas de um corpo presente no culto. Em Provérbios 23, verso 26, parte A, parece que Deus faz um apelo para mim e para você. Ele chega ao ponto de dizer: dai-me, filho,
o teu coração. É o Senhor falando para mim e para você hoje, nessa manhã: filho, dai-me o teu coração, deixa eu cuidar do campo do teu coração. Em quinto lugar, gostaria de enfatizar alguns perigos do nosso coração e a razão por que devemos guardá-lo. Jeremias 17:9, a Bíblia diz: enganoso é o coração. E ele ainda enfatiza: mais do que todas as coisas. Querido, não pense que você tem um domínio completo do seu coração. Os nossos corações pregam peças. O nosso terreno, que muitas vezes a gente diz assim: nossa, está fértil. Eu sou uma pessoa que sirvo diretamente. Meu irmão, assim como você serve alguém, nos ministérios aqui da igreja, você precisa também fazer um pit stop, para que o seu tanque seja reabastecido e você transborde quando você estiver servindo. Assim como na Fórmula 1, que você está ali o tempo inteiro no percurso, em alguns momentos o carro tem que parar, o piloto tem que parar para reabastecer, para conseguir concluir o percurso. Eu e você também precisamos pausar para se alimentar da palavra de Deus, encher o nosso coração, para que quando aquelas crianças ou aqueles jovens, adolescentes, possam ser tocados com a minha e a sua história, ao tocar no nosso coração, eles possam sentir o transbordar e o derramar do amor, da misericórdia, da graça, do poder, do Evangelho de Deus. Mas precisamos entender da importância de guardar esse coração. Ele é enganoso. Quem nunca tomou uma decisão e depois olhou para trás e disse: poxa, não foi a melhor decisão? É o coração pregando peças, é a emoção falando sem razão. Às vezes é a razão falando sem a emoção. O que eu e você precisamos aprender é uma palavra muito simples: equilíbrio. Eu preciso ser racional, mas eu preciso ser emocional. Como falar do Evangelho de Cristo somente racionalmente? Não tem como. Sabe por quê? Porque à medida que eu falo do Evangelho, ele mexe com as minhas emoções. Ele gera em mim sentimentos, sensações de libertação, de cura, de alívio. Não tem como falar do Evangelho só filosofando. Ele também tem que ser vida, emoção, porque ele mexe com as nossas estruturas. No livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 26, a Bíblia fala de pessoas cuja sua religião é vã. E o texto diz que as pessoas estão enganando-se a si mesmo. São pessoas que adoram rituais religiosos, adoram estar na igreja de corpo presente, mas o seu coração está distante de Deus. E quando eles saem, a semana é como outra qualquer. A palavra não continua durante a semana. Sabe por quê? Porque logo esquecemos de quem nós somos e da aparência que tínhamos. Mas quando verdadeiramente entregamos o terreno do nosso coração ao Senhor, certamente, isso tem uma continuidade na estrada dos solos que a vida irá apresentar. Em Hebreus capítulo 13, verso 2, a palavra de Deus diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do coração. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como foi na rebelião. Meu irmão, não endureça o seu coração hoje, mas torne um terreno sensível para o toque regenerador do Evangelho de Deus. Devemos ter cuidado com um coração duro. Uma das características de um coração duro é a incredulidade, a incapacidade de corresponder com Deus. Mas o texto também fala que devemos ter cuidado para com o nosso coração não ser endurecido por causa do engano do pecado. É gente que peca, mas não reconhece o pecado. Outros pecam, sabem que estão em pecado, mas mesmo assim não querem se arrepender. Lembra da mensagem de Pedro? Compungiu-se-lhes o coração. Eles, antes que pensavam não necessitar de arrependimento, se arrependeram, porque deixaram o solo sensíveis ao toque do Evangelho. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 7, o Senhor adverte o seu povo dizendo: não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre.
Quando falamos com misericórdia para com os necessitados, quando faltamos, na verdade, com misericórdias para com os necessitados, estamos manifestando um coração duro. Eu me lembro de uma pregação do pastor Armando, quando ele fez uma solicitação de uns colchões para os centros educativos. Eu estava no meio de vocês. Mas quando o pastor Armando falou isso, eu também escutei os burburins. Eu? Comprar um colchão para esses caras, eu quero que se exploda. Eu quero que taque fogo, eles não queimaram os colchões. Meu irmão, haja com misericórdia, porque você sem Deus é pior do que eles. Um coração sem Deus é capaz de qualquer coisa. E de coisas absurdas que nem eu e você imaginamos. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 29, podemos ver uma outra característica de um coração duro. Aqui, a palavra de Deus está falando acerca de Davi, que estava celebrando diante de Deus e diante do povo, através da dança, o retorno da Arca da Aliança. Mas sabe quem é que estava na janela lá, olhando Davi? Mical. Sabe como foi que Mical reagiu com Davi? Olha, isso é um otário. Esse homem não respeita Deus. Esse homem, como um rei, pode se comportar dessa maneira. Mas só que ela esqueceu que o rei Davi era servo do rei dos reis, e ele estava diante do rei dos reis, e ele precisava celebrar. Então, Mical, sua esposa, diz nas escrituras, o desprezou no seu coração. Um coração excessivamente crítico muitas vezes denuncia a presença de um coração duro e precisa ser cuidado. Meu irmão, críticas têm um seu valor, mas criticar por criticar, simplesmente porque não entra nos nossos padrões, meu irmão, tome cuidado. Talvez você esteja com um coração duro e você precisa ser cuidado, você precisa de ajuda. Um coração excessivo e crítico. Contudo, a palavra de Deus no Salmo 51, 17 nos ensina que um coração quebrantado diante de Deus, Ele não o despreza. Portanto, o que precisamos é de um coração que se quebre diante da presença de Deus, e não de um coração que permaneça endurecido. Existem várias outras advertências a respeito do coração, e aí eu quero desafiar você na leitura diária. Se encontre diariamente com a palavra de Deus, busque dentro da palavra de Deus quais são as outras advertências que o Senhor faz. E em último lugar, precisamos cuidar do coração, porque ele é apresentado pelas Escrituras como sendo as fontes da vida. E tudo que afeta o meu e o seu coração, afeta todas as outras áreas da nossa vida. Também é preciso entender que tudo aquilo que semeamos no coração, fatalmente, acaba regendo o percurso da nossa vida. Lucas 6,45, Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o... Quais são as suas palavras durante a semana, durante o dia? Quais foram as palavras que você disse até agora, até esse momento? Foram palavras edificantes? Porque a palavra de Deus nos orienta que o que saia da nossa boca seja para edificar, para o crescimento. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 34, Jesus diz: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Precisamos guardar o coração, precisamos ser mais cuidadosos com aquilo que permitimos ser semeado nos nossos corações. Precisamos encher os nossos corações com a palavra de Deus, se quisermos proteger esse campo tão cobiçado pelo pecado e pelo diabo. Que nesta manhã possamos sair daqui cheios da palavra de Deus. O texto das Escrituras que carrego comigo diariamente na mente e no meu coração, e que me ajuda a lembrar da minha responsabilidade de cuidar do meu coração como sendo as fontes da vida. Sabe qual é? Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você quer ser uma vida que esmere e espelhe o reflexo de Cristo Jesus, aprenda a guardar a palavra de Deus no seu coração, para que eu e você não venhamos a pecar, a contrariar a vontade de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Se a banda quiser subir, já pode subir, a gente já está encerrando. Mas eu queria que você baixasse agora a sua cabeça aí onde você está.
Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você começasse a olhar para o seu coração, analisando, olhando aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado. Talvez você chegou aqui com um coração ferido, quebrado. Talvez você chegou aqui nesta manhã dizendo que para a sua vida não tem jeito, para o seu coração não tem jeito. O seu coração, talvez você esteja agora analisando e olhando e dizendo: o meu coração é infrutífero. A terra do meu coração é uma terra seca, é uma terra de feridas, é uma terra onde as pessoas me magoaram, onde eu não consigo me libertar do meu passado. Mas hoje, nós estamos te apresentando Jesus, o Filho de Deus, capaz de mudar a tua e a minha história, assim como Ele mudou a minha história, assim como Ele me libertou do meu fantasma, do meu abusador lá atrás. Hoje Ele também pode curar as tuas feridas. Hoje também Ele pode te libertar da prisão, dos fantasmas que estão ao teu redor. Mas diante disso, a palavra de Deus diz também: aquele que me confessar diante das pessoas, eu o confessarei também diante do meu Pai. E o desafio que eu faço para você nesta manhã é: talvez você nunca tomou uma decisão com Deus. Talvez você nunca chegou e tomou aquela decisão de dizer: eu quero abrir o terreno do meu coração, eu quero experimentar esse Deus, eu quero deixar esse Deus tocar o solo do meu coração. Eu quero deixar esse Deus arar o terreno do meu coração. Mas eu quero que Ele limpe, que Ele tire as impurezas. Eu quero ser curado, eu quero ser libertado. Eu quero que esses fantasmas voltem para o passado. Eu quero ter uma noite tranquila. Como ter uma noite tranquila se o único fim é a condenação? Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Há uma nova história te esperando. Há um novo momento na tua vida te esperando. Então, talvez você nunca tomou essa decisão. E talvez esse seja o teu dia. Essa seja a tua hora. E eu quero perguntar aqui: existe alguém nesta manhã que gostaria de entregar o solo do seu coração ao Senhor e deixar Ele tocar e arar esse terreno, ao ponto de mudar a sua história? Você que talvez não tenha ainda assumido nenhum compromisso com Deus. Hoje é o teu dia, hoje é a tua vez, hoje é a tua hora. Não olha para os lados. No dia que eu me reconciliei com o Senhor, os meus braços pesavam. E pesavam porque o diabo queria me deixar acorrentado, parado aonde eu estava. Mas o que o Senhor está te convidando é: vem caminhar comigo na estrada da vida. E eu vou te mostrar novas paisagens, novos solos, novos momentos que eu preparei para ti. Há alguém nesta manhã que gostaria de tomar esse compromisso e assumir? Levanta uma de suas mãos. A gente gostaria de orar por você. Amém. Eu não estou vendo aqui, mas aleluia, se alguém levantou a mão. Não deixe o tempo passar. Existe uma história que eu memorizei porque eu achei muito interessante, do Ronaldo Lindório. Ele evangelizando uma determinada área da África. Ele diz que começou a fazer alguns momentos com algumas pessoas de algumas tribos bem distantes. E começou a ensinar essas pessoas a memorizarem alguns determinados versículos. E chegou uma senhora que ouviu aqueles versículos que ele havia falado e saiu correndo para voltar à sua tribo e poder falar daqueles versículos. Só que no meio do caminho, depois de 2 dias, 3 dias de viagem, ela esqueceu um versículo, de bem uns 20 ou 10 que ela tinha memorizado. E ela voltou correndo para o missionário Ronaldo Lindório. E eu achei interessante esse registro, porque ele chega e pergunta assim: por que você voltou? Ela chegou e diz: porque eu esqueci um versículo. E o Ronaldo Lindório chega para essa mulher e diz: mas você não precisava voltar por causa disso. Ela chegou e diz: a palavra de Deus é tão importante que ela não pode ficar pelo caminho. Ela tem que encontrar morada. Eu não posso deixar essa palavra na beira do caminho. Eu não posso deixar essa palavra pela minha estrada da vida. Ela tem que encontrar morada aqui, ó, no meu coração, no seu coração. Então, meu irmão, esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Deus está falando com você. Como diz a palavra em Provérbios: dai-me, filho, o teu coração. Há mais alguém nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão, confessar Jesus publicamente como agora Senhor e dono do campo e do terreno do seu coração?
Se não há mais ninguém, também não vou insistir. Mas eu quero fazer um desafio para você que é cristão. Que talvez ainda exista alguma sujeira no seu coração, que talvez ainda exista alguns espinhos, algumas rochas sob o solo que você não conhece. Eu queria te desafiar a entregar ao Senhor, a entregar esse campo e deixar Deus arar o teu terreno. Deixar Deus então mexer na terra do teu coração. E se você é esse, eu queria que você ficasse de pé para que nós também pudéssemos orar por você. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Tem que ter coragem para assumir Jesus. Tem que ter coragem para dizer: eu preciso que o meu coração seja transformado. Eu preciso. Não olhe para os lados, é você e Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque a tua palavra diz, Senhor, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E eu quero dizer que há festa também no nosso meio, Senhor, porque estamos equalizados com a tua vontade, ó Deus. Senhor, eu quero também te pedir por esses irmãos que ficaram de pé, que reconhecem, Senhor, que precisa do toque regenerador, do toque transformador do teu evangelho, Senhor, para que os seus terrenos sejam mais frutíferos, para que o seu coração seja algo que reflita a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos faz templo e morada do teu Espírito Santo, e que em nós possa refletir a luz que brilha no mundo já cheio de escuridão, Senhor. Senhor, que nós possamos sair daqui na certeza de que temos que cuidar desse solo tão importante, porque dele procede as fontes da nossa vida. Senhor, Espírito Santo de Deus, vem, toca no solo dos nossos corações, cuida, Senhor, cuida. Oh Deus, nos abençoa, Pai, nessa manhã, que a tua palavra possa ter encontrado morada, Senhor, nesses corações, assim como encontrou no meu. É o que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês.